Pois é, eu vi aqui no seu currículo que você já estudou inglês, né? Isso é muito interessante. É isso mesmo, senhor. Fiz todos os 10 livros do meu curso de inglês. Só, rapaz, mas que interessante. Mas só que me surgiu uma dúvida, que você colocou que seu nível de inglês ele é o A54D, 32E, 47 pato. Eu não entendi o que isso significa sobre realmente qual que é o seu nível de inglês. Ah, não, senhor. Eu entendi a confusão. É porque, na verdade, o curso que eu tô fazendo, ele tinha outro nome no ano passado e eles começaram a inventar esses nomes malucos esse ano. Mas não se preocupa não, porque esse nível que eu tô agora é a mesma coisa como se fosse o A54D, 30E, 47 ganso. É basicamente a mesma coisa, eles só colocaram 32 e pato só para ficar mais difícil mesmo da gente lembrar. Mas na verdade, pode ficar tranquilo que é a mesma coisa do A54D, 30E, 47 ganso. Ah, não, agora tudo ficou mais claro, né? Mas assim, só para não ter dúvida, porque pode ser que não eu, mas alguns supervisores meus não consigam entender totalmente o que esse nível A54 D32 e 47 pato. é, esse mesmo. O que isso significaria sobre realmente o seu nível de inglês? Então, você conseguiria explicar só para eu, de uma maneira que eu conseguisse passar para eles, entendeu? Então isso é até legal o senhor perguntar, porque na verdade isso vai significar que eu já passei do nível A54D32E 10 galinha. Ah, não, agora eu entendi. Então isso significa que esse seu nível de inglês vai indicar que você está no nível intermediário, é isso mesmo? Não, na verdade não. O intermediário já é outro nível. Na verdade o intermediário seria como se fosse, eu acho que o A54C, 32E, 48 galo. É, esse seria mais apropriado para falar que é o intermediário. Não, pera aí que eu fiquei um pouco confuso. Então isso significa que esse é o seu nível avançado, é isso? Não, acho que o senhor ainda não entendeu. O meu é o D32E 47 pato. O que o senhor acha que é o nível avançado? O pato ou o marreco? Por favor, né? Eu acho que fica mais fácil assim de você entender. Olha, eu até acho legal essa divisão aí que eles fizeram, mas eu realmente acho que vai ser mais fácil você simplesmente falar em que semestre que você está do seu curso de inglês. Eu acho que vai facilitar para todo mundo. Quer saber, eu também concordo com o senhor. É muito mais difícil a gente ficar lembrando dessas nomenclaturas que eles dão lá no curso, né? Eu acho que é melhor eu te explicar qual é o semestre que a gente tá. Eu acho que faz realmente mais sentido de falar logo o semestre, porque realmente esses nomes que eles escolheram esse ano ficou um pouco maluco. Mas eu tô no semestre já 32Z 47 Panda. Então, beleza. Entendi. Pois é, galera, não dá para ficar se baseando nessas métricas que os cursos de inglês criam para definir o nível de inglês que os alunos deles estão. Até porque, na maioria das vezes, eles vão criar nomes bonitinhos para te incentivar, não é nem na maldade, mas é para te incentivar a alcançar esses nomes. E eu sei que essa sketch que eu fiz ficou meio besta, ficou uma brincadeira, né? Mas era realmente para mostrar que quando você chega falando o nível de inglês baseado no seu curso, muitas vezes o chefe vai olhar daquela maneira. E muitas vezes o entrevistador não vai entender o que você está falando, já que você está usando algo que foi usado para medir apenas o nível de inglês das pessoas que fizeram um determinado tipo de curso. E é por isso que existe uma maneira melhor para você identificar o seu nível de inglês e falar para os outros qual que é o seu nível de inglês. Mas antes eu só quero te lembrar para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque se você deixar o like e se inscrever, o YouTube vai entender que o vídeo é legal e ele vai mostrar para outras pessoas, ou seja, você vai estar ajudando outros a aprender inglês por meio desses vídeos. Então já deixa o like e se inscreve, porque não demora nem um segundinho para você, mas ajuda a gente demais. E agora, voltando ao vídeo, a melhor maneira de você entender o seu nível de inglês é se basear no CEFR, que eu já falei diversas vezes, que é o Common European Framework of Reference. E por que eu estou falando do CEFR de novo? Simplesmente porque o CEFR foi uma tabela desenvolvida pelo Conselho Europeu e Cambridge para conseguir identificar o nível de inglês das pessoas ao redor do mundo. Então ele é aceito por diversas instituições já, e até escolas de inglês mais renomadas, elas costumam usar o CEFR para conseguir nivelar os alunos, para que eles entendam em que nível de inglês eles realmente estão. E se você não conhece o CEFR, ele é uma tabela que divide o inglês em 3 níveis, nível A, nível B e nível C. Cada nível ele é dividido em 2, como por exemplo o A, que é dividido em A1 e A2, o
B, B1, B2 e o C, C1 e C2. E eles são respectivos, né? Na verdade, o A é o nível mais básico e o C é o nível mais avançado. Lembrando que cada nível vai ter a sua particularidade e você não precisa chegar no C2 quando você estiver estudando inglês, dependendo do seu objetivo. Para deixar isso mais claro, eu quero te falar que quando você estiver estudando inglês, por exemplo, para viajar, o nível A2, por exemplo, é o suficiente para você que quer aprender inglês para viajar. Porque com o nível A2 você já sabe como fazer compras, você já sabe como perguntar sobre localizações, como ter conversas sobre diversos lugares da cidade, sobre turismo, e você também já aprendeu a dar suas informações pessoais, o que vai te ajudar a fazer check-in em hotel, passar pelo aeroporto e ainda mais puxar assuntos mais informais com as pessoas na rua. Já o nível B, ele traz uma mudança maior, porque do B1 para o B2 você tem uma mudança significativa no seu nível de inglês. Diferente do A1 e A2, que realmente é um nível mais básico, um uso mais simples do inglês, o B1 e B2 já começam a ter um uso um pouco mais independente. Você já consegue ler mais textos em inglês, escrever melhor, e além disso tudo, você já consegue usar o inglês para trabalho e estudo fora do país. Você já consegue ter comunicações em faculdades, escolas e no trabalho que não vão sofrer interferência pelo seu nível de inglês. E para você ter uma noção de como que o nível B2 ele é reconhecido, com o nível B2 você já consegue tirar o FCE, que é um certificado de Cambridge, que já é reconhecido por faculdades fora do país e também por empresas que querem contratar pessoas e querem ter certeza de que o nível do inglês delas é apropriado para trabalhar ali. Então o nível B2 já é o suficiente para, digamos, 70, 90% dos brasileiros que querem aprender inglês. Já o nível C1 e C2 são os níveis de proficiência, os níveis avançados, que aí não vai ser necessário para a maioria dos brasileiros, mas para alguns que trabalham em cargos de liderança muito grandes, ou então que tem que entregar relatórios gigantes, ou então que tem que ler textos em inglês com diversos assuntos, aí sim o nível C1 e C2 vão ser mais indicados, por assim dizer. Porque você vai ter uma gama maior de palavras que você vai conhecer, de conteúdos gramaticais que vão te proporcionar conversar em um nível basicamente nativo, entre aspas. Você já vai conversar com nativos sem problemas de encontrar palavras e sem problemas de entender o que eles vão falar em alguns momentos. Mas, como eu falei, ele não é necessário para a maioria dos brasileiros que querem aprender o inglês. E para você entender qual desses níveis você se encaixa, eu deixei aqui embaixo para você fazer o download de uma tabela do Conselho Europeu, sim, dos próprios criadores do CEFR. Uma tabela deles que te ajuda a fazer uma autoavaliação. Mas, antes de eu te explicar isso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Brincadeira, os patrocinadores somos nós mesmos aqui da EasyPeasy com o nosso curso A Rota do Inglês. Se você quer entender como que você vai aprender sozinho e quer um guia para você saber o que você tem que fazer, que conteúdos estudar, quando estudar e como que se tem um plano de ação prático de 6 meses para você já atingir o nível A1 nos seus primeiros 6 meses, então a Rota do Inglês é para você. No momento que a gente está disponibilizando esse vídeo aqui, que é uma quinta-feira, a Rota do Inglês está tendo uma promoção com aulas ao vivo comigo, aulas individuais, né, para te auxiliar ainda mais, 2 mentorias e 2 aulas de conversação. Então se você quiser entender mais sobre essa promoção da Rota do Inglês, é só você clicar ali no primeiro link, no segundo link da descrição, né, que o primeiro vai ser a tabela para vocês se avaliarem. E aí vocês vão ter todas as informações da Rota do Inglês e vocês vão poder tirar as dúvidas ali também, tá certo? Lá tem a informação do preço, de quanto tempo que demora para você estudar, o que você vai ter acesso, todas essas informações aí que vocês precisam. Parece que tem alguém buzinando ali, acho que já deu tempo de eu fazer esse patrocínio aqui, então vamos voltar para vocês entenderem a tabela do Conselho Europeu. Mas voltando, essa tabela do Conselho Europeu, na verdade, ela vai te trazer uma ideia do que cada nível é capaz de fazer. Então você vai ter que ler o que cada nível é capaz de fazer em questão de leitura, questão de conversação e questão de entendimento do inglês, e você vai começar a se avaliar para entender se você consegue fazer aquilo ali. Se você conseguir, significa que você já está naquele nível. E assim você vai lendo dos seguintes níveis para conseguir ter uma noção básica do que você consegue ou não fazer, identificando assim se você cairia mais para o nível A, para o nível B, ou se você já está lá no nível C. Quando você acessar o link aqui da descrição que eu falei, você vai clicar em português e aí você vai ter essa tabela para você fazer sua autoavaliação em português, tá certo? É uma tabela disponibilizada pelo Conselho Europeu, ela é de graça, você pode fazer o download e assim você vai conseguir falar em uma entrevista de emprego, então quando você estiver conversando com as pessoas e que elas precisem saber o seu nível de inglês, você vai conseguir falar de uma maneira mais clara, que é reconhecida pelo mundo do seu nível de inglês. Então você vai conseguir falar se o seu nível é A1, se o seu nível é A2, se o seu nível é A3. Brincadeira, você não tem um A3. Então B1, B2, C1 e C2, tá certo? Então eu acho que era isso. Antes de eu terminar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque como eu falei, se você fizer isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai recomendar para outras pessoas, e assim você já ajuda a gente aqui da EasyPeasy a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. Se você tiver alguma dúvida, temos as áreas de comentários aqui para a gente saber
como que você está entendendo esses vídeos, se você tem alguma dúvida. Ah, eu tenho um desafio para você. Comenta aí nos comentários, é claro, qual que é o nível de inglês que você se identificou de acordo com a tabela de Cambridge. Eu me identifico lá para o C1, mais ou menos. Eu não me garanto no C2 ainda não, mas eu acho que eu já me identifico com um C1 de maneira bem tranquila, tá certo? Esse é o meu nível de inglês. Coloca aí nos comentários qual que você acha que é o seu nível de inglês e não se esquece de conferir o site da Easy Peasy para você descobrir se a gente está tendo aulas ao vivo, quando que a gente está abrindo novas turmas e se a Rota do Inglês é o curso perfeito para você. E é isso aí, e eu te vejo no próximo vídeo. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.